Olá, minhas queridas criadoras, bem-vindas a mais um episódio do vosso podcast. Eu hoje tenho comigo uma mulher muito especial, é a Inês Neves Freitas, e nós vamos trazer um tema que para mim é assim muito junto do meu coração, é algo muito, muito importante e eu já vou explicar porquê. E a Inês, desculpem, é médica e ajuda mulheres a resgatarem a verdadeira medicina em si próprias. Bem-vinda, Inês. Estou muito feliz de estares aqui comigo, Obrigada. connosco. Desculpem. Então, eu primeiro, Inês, gostava de partilhar contigo porque é que este tema também é tão importante para mim, porque é que eu acho que também será importante para as pessoas que nos estão a ouvir, porque hoje, numa sociedade de tanta informação, para mim é inacreditável como é que nós podemos ouvir sobre o mesmo tópico opiniões que são completamente opostas, mas Verdade. em todas as áreas, sobre cardio, sobre músculos, sobre alimentação, sobre carboidratos, desculpa. E come integral, não comas integral, faz cardio, se não queres perder músculos, pronto, e nesta questão das redes sociais e da chamada de atenção, parece que todos os posts são um alarme, ou seja, Uhum. as pessoas É querem verdade. chamar a atenção, não é? Porque a pessoa está naquele scroll, são frases bombásticas que, ou seja, são contraditórias. Depois também penso que há uma tendência, até por estar no mundo digital, de saber isto, não é? O que é que podes dizer que é controverso? O que é que podes dizer? Então, ou seja, o que eu sinto é que a tentativa de chamada de atenção e de uma solução para tudo faz com que nós estejamos constantemente a ser bombardeadas por informação que é contraditória, que depois não conseguimos perceber bem qual é, e eu sinto que tudo isto, depois já o que é o quê? Quer dizer, depois já não sei o que é Uhum. o quê. E para mim, o facto de seres médica e de acreditares e viveres e ajudar as mulheres a viverem a sua necessidade interna, que é mesmo o que eu acredito, que o nosso corpo, a nossa, pronto, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, tudo tende para a paz e para o bem-estar, não é? Eu estou muito curiosa e muito interessada em fazer-te várias perguntas sobre como é que nós alinhamos a nossa verdade com a nossa saúde e de que forma somos a nossa medicina interna. Uhum. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite de estar aqui. É mesmo muito bom, ainda por cima falar deste tema que eu gosto tanto e que neste último ano eu tenho tido tão pouca disponibilidade para falar sobre ele. Por isso, obrigada por isso. Obrigada. E sem dúvida, eu acho que é por esses motivos que também esta mensagem é tão importante. Porque nós conseguimos encontrar, e depois há as pessoas que são super, e vou meter isto em extremos, não é? Super do espiritual e a ciência não importa e não sei o quê, e depois há aquelas que é só a ciência, só se houver estudos é que nós olhamos, não sei o quê. Tanto uma coisa como outra, há estas informações contraditórias. E indo um bocadinho mais para a parte da ciência, que é a minha formação base, não é? Medicina, hum, existem estudos sobre o mesmo tema completamente opostos. E claro que nós podemos dizer, ok, mas haverá um estudo que é mais robusto do que outro estudo. Ok, então e essa robustez vem de onde, não é? Quem é que financia? Quais é que são, qual é que é a população que é estudada? Por exemplo, há muito mais estudos onde a população são homens do que onde são mulheres. Então, se calhar, os estudos que existem não se aplicam totalmente às mulheres como se aplicam aos homens. Mas isto, enfim, há muita coisa para explorar aqui e lá está, são estes pequenos detalhes que fazem com que depois hajam estudos que digam uma coisa, estudos que digam outra. O nível, o número da população pode ser diferente, mas depois o tipo de população que foi estudada pode ser diferente. Os outcomes, os resultados que foram analisados e a forma como foram analisados também pode ser diferente e depende sempre do analisador e das próprias crenças de quem analisa, apesar de teoricamente ser imparcial, nós sabemos que isso é feito por humanos, não é? É muito difícil que isso aconteça. Então, sim, eu acho que cada vez o mais importante é nós usarmos o nosso autoconhecimento e a nossa autoanálise para perceber aquilo que funciona connosco.
Porque mesmo, por exemplo, estou-me a lembrar agora, as análises de sangue têm os valores de referência. Mas não quer dizer que se nós estejamos fora dos valores de referência, que aquilo seja mau para nós. Aqueles Interessante. valores de referência estão estudados para uma determinada população e são os mais frequentes. Não quer dizer que os menos frequentes, sejam muito altos ou muito baixos, sejam maus para aquela pessoa em específico. Interessante. O mais provável é que sejam maus, com aspas, para quem não consegue ver-me no vídeo. Mas não quer dizer que o sejam, não é? Cada pessoa é uma pessoa e há um monte de fatores que depois vai influenciar aquilo que, no caso das análises de sangue, como eu estou a dizer, dizem. Oh, Inês, eu acho isso, também tocaste aí num ponto importante que também hoje em dia a rapidez faz com que a pessoa não seja a rapidez e talvez a falta de recursos, vê-se isso muito aqui em Portugal, na área da saúde, faz com que a pessoa também não seja olhada de uma forma total, Uhum, global, ou seja, o que tu estás a dizer, se calhar esta pessoa que seja acompanhada ao longo do tempo por um mesmo pelos mesmos profissionais, não é? E que saibam, esta pessoa é assim, ou passou por isto, ou passou por aquilo. Mas hoje em dia também não há muito isso, ou seja, a pessoa passa de um médico, depois passado 6 meses vai a outro, porque aquele tem uma lista sim, de espera também. de não sei quanto tempo e acaba por estar um pouco desacompanhada, não é? E o que tu estás a Uhum, dizer é a pessoa parar de, de de rely, como é que se diz, de contar ou depender tanto do uhum, exterior, mas olhar para si, para os seus sintomas e para a sua própria vida, não é? E conseguir essa medicina interna, claro, suportada pelo uhum. exterior e pelos profissionais, não é? Claro que sim, porque quem saiba interpretar aquilo que acontece fora, mas antes do outro interpretar aquilo que está a acontecer, é importante que a pessoa consiga também perceber o que está a acontecer em si, não é? Se eu, não é porque médico X, e falando nas redes sociais, diz que não se pode comer glúten, porque agora glúten não se pode comer glúten, nem lactose, nem leite, nem nada dessas coisas. Não é por o médico X que viu nas redes sociais diz isso que a pessoa pensa, ok, agora vou deixar de comer glúten, mas se calhar a pessoa nunca se sentiu mal. Ou o inverso, que é anda-se a sentir mal uma vida toda e nunca parou para perceber que no, 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 no padrão que acontece sempre que come glúten. Pode Exato. dar tanto para um lado de, ok, se calhar tenho que consumir menos, como não há problema nenhum em consumir. Sim, oh, Inês, isto leva-nos aqui a uma questão que é, só agora, pelo menos eu noto que cada vez mais, mas há pouco tempo que se começa a fazer uma conexão entre o sintoma físico, não é? Ou seja, é quase como se o sintoma físico aparece como se fosse do nada, mas não, não é? Já há ali todas as causas emocionais e Uhum, tudo aquilo que vem acontecendo há muito tempo que depois se revela nos sintomas, não é? Mas essa uhum, conexão ela não é clara, ou seja, nem a maioria das pessoas até desconhece que existe uma conexão uhum. ou psicológica, ou emocional, ou de trauma, ou seja do que for, que vem dar origem àquele desconforto e mal-estar, ou ao sintoma, não é? Podes falar um Claro bocadinho que sim. sobre isso, sobre essa Sim. conexão? E é mesmo por esse motivo e por essa conexão que a medicina começa sempre dentro de cada pessoa. Porque não vai ser um doente que chega ao pé de mim a dizer-me tenho este sintoma, não vou ser eu que vou saber a conexão se ele nem sequer ligar ele os pontos. Ou seja, se ele não me disser que, doutora, sempre que eu como pão fico inchado, como é que eu vou saber que é do pão se ele nem me diz a mim que é o Uhum. pão? Dá para entender, ou seja, a primeira informação tem de vir das pessoas e elas é que têm de estar atentas primeiro do que tudo a essa informação. Antes de apresentarem os dados ao médico, primeiro têm de recolher esses dados e perceber e tomar consciência que esses dados existem. E Pronto. Inês, diz-me uma coisa, eu gostava muito que quem nos está a ouvir, que conseguisse também ao longo desta conversa perceber como é que eu me posso aproximar dessa escuta, porque imagina, agora estás a falar de uma questão que é ficar inchado se comer pão, não é? Mas Sim. imagina, e é o caso, e a pessoa pode nem nunca pensar nisso, não, é quase como se houvesse uma desconexão total e o que acontece no corpo fosse uma ocorrência, não é? Que não se Exato. sabe de onde vem. E então, eu gostava de, imagina, quando nós estamos a entrar em coisas que são mais como o cansaço extremo, Uhum. ou seja, coisas que
se calhar não são tão brandas, digamos assim, não é? Uhum. Como é que, ou seja, como é que nós podemos, nesta medicina interna, aceder a esses sinais? Quais são os primeiros sinais? Quando é que Uhum. eu devo estar atenta? Percebes? Como é que eu posso cuidar da minha... Quer dizer, não, claro que não vais... Este é o teu trabalho, não é? Mas eu queria que nos desse aqui um começo. Como é que eu começo a estar atenta e a saber, epá, espera aí, isto aqui não... Uhum. Muitas vezes nós nem ouvimos o corpo, não é? Nós só pomos para o lado, temos que fazer, mesmo que esteja cansada, não é? Como é que é este ouvir, este escutar, como é que é? Conta-me. E olhamos muito também para a doença como uma coisa que nos acontece, quase como se fosse aquele demónio, não é? Muito incutido pela nossa cultura, o demónio que entra dentro de nós, cria uma doença e pronto, e estamos mal. Mas falando daquilo que me perguntavas, o primeiro passo é nós, e se quem está a ouvir puder levar uma mensagem daqui, que seja que tudo o que nós, tudo está interligado, que era o que tu falavas há bocadinho também. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, as minhas relações, a forma como eu vivi a minha infância, a forma como eu estive dentro do útero da minha mãe, tudo isso influencia os mecanismos que acontecem no meu corpo. Ou seja, tudo isto vai, ou seja, nós temos o nosso corpo tem as artérias, tem as veias, tem os nervos, tudo está interligado para que esta máquina funcione, não é? E tudo influencia tudo. E quem é que percepciona esta influência e atua? É o nosso sistema nervoso. Uhum, O uhum. nosso sistema nervoso ele vai percepcionar tudo aquilo que acontece, tanto fora de nós como dentro de nós. E ele não distingue o que está fora do que está dentro. O que é que eu quero dizer com isto? Antigamente, muito nos primórdios, nós tínhamos o problema de ter um leão à nossa porta, né? O que eu quero dizer é, o nosso sistema nervoso, ele não distingue a ameaça que é ter um leão à nossa porta da ameaça que é o nosso pensamento sobre um exame que vamos fazer. Para ele é igual o leão ou o pensamento. Ok? Então é por esse mesmo motivo e por este nosso sistema nervoso que está constantemente a percepcionar tudo, que tudo está interligado, porque com uma percepção vai haver uma reação dentro do nosso corpo, A uma dizer se estamos adaptação. seguras ou não. Exato. E depois há uma adaptação para nós conseguirmos sobreviver. O nosso corpo, ele só quer sobreviver. Então, tudo o que acontece, ele vai adaptar-se para que nós continuemos a sobreviver. E a adaptação tanto pode ser positiva no sentido de sermos saudáveis, como pode ser negativa no sentido de termos uma doença, mas tudo isso é uma adaptação. Podes dar um exemplo, Inês? Por exemplo, se nós estamos olha, agora estou-me a lembrar, ontem fui fazer um trail, estive a correr 19 quilómetros. Uau. Este é o stress de estar a correr, é o stress que o meu corpo está, que o meu sistema nervoso está a percepcionar. Para ele se adaptar a essa corrida, ele precisa de criar inflamação, e estou a simplificar imenso isto. Sim, sim, sim. Ele precisa de criar a inflamação nos meus músculos para que eles consigam adaptar-se ao estímulo e crescer depois com isso, para que eu consiga correr esses quilómetros, não só agora, mas a longo prazo. Então, a inflamação que os nossos músculos, por exemplo, quando nós acabamos esse treino ou essa corrida e sentimos as dores nas pernas, é a inflamação que está a acontecer e todos os ácidos que estão nos nossos músculos. Teoricamente é negativo, dói, né? Mas se nós tomarmos um anti-inflamatório para parar isso, o músculo também não vai crescer e todo o trabalho que nós tivemos Uhum. foi em vão. Né? Não vai haver essa adaptação, ou seja, é como se houvesse uma adaptação que para nós dói, é negativa, mas no fim, para o objetivo final do nosso corpo, é positiva. E quem diz esta inflamação, Compreendo. diz uma inflamação que é crónica e que é causadora de doenças cardiovasculares, de cancros e de todas as outras doenças. Para o nosso corpo ser capaz de se adaptar, ele tem esses mecanismos, mas que a longo prazo podem causar as doenças. Uhum, uhum. Então, Inês, ou seja, quais são. Vou aqui fazer esta pergunta bem formulada.
Imagina, o nosso corpo tende para o bem-estar, certo? Se nós não tivermos estímulos negativos, né? Ou seja, o nosso corpo sabe curar-se, não é? Medicina Sim, interna, o nosso corpo sabe curar-se. sim. Temos essa capacidade. O que acontece depois é que nós não estamos a viver na maior parte do tempo, como lá está, como estavas a dizer, antigamente, não é? No cérebro mais primitivo, não é? De que, Uhum. pronto, talvez o leão viesse à porta, mas no resto do tempo, se calhar tínhamos ali uma caverna e as coisas Exato, estavam mais ou menos controladas, não é? E exato. aqui, ou seja, e hoje em dia a vida é claramente sobreestimulada, não é? A pressão é imensa, portanto, ou seja, o contexto em que nos encontramos e ao qual vamos cedendo de forma imperceptível, mas que depois, no final, ao final de algum tempo, se torna muito mais cansativo, não é? Pequenas coisas que nós começamos por fazer hoje, mas que Uhum. depois começam a tornar-se uma carga maior, não é? Então, como é que se faz essa gestão do bem-estar? Talvez não possa ser sempre completa em todas as alturas. Uhum. Estou a pensar agora numa mãe que acaba de ser mãe, não vai poder estar a dormir a sesta quando quiser, É não é? Ou isso. seja, ali há motivos e alturas e eras da Uhum. nossa vida, não é? Então, como é que nós gerimos esse, esse bem-estar? Eu percebi agora que deixei a pergunta anterior a meio, mas ela vai ter esta também. Então pronto. Mas pronto, estava a dizer, primeiro é o tomar consciência que isto está tudo ligado. A partir do momento em que nós percebemos que está tudo ligado, pode-se dar o caso de acontecer aquilo que estavas a dizer, que é percebermos que está tudo um caos. Fui mãe e agora tenho estas coisas para fazer, e agora tenho isto para fazer, e agora o que é que eu faço? Não é? Era esta a tua pergunta Sim, agora. sim, sim, ou seja, como é que... Como é que eu arranjo isto para tender para o bem-estar se tudo influencia tudo e acaba por ser um bocadinho overwhelming até? Exato, Aquilo que eu costumo dizer é que um grande problema é só um conjunto de pequenos problemas. adoro, adoro. Então é um bocadinho de cada vez. E há uma coisa que nos estressa imenso e que nós não temos noção, que é a falta de compaixão. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós exigimos demasiado de nós, tipo, tenho tanta coisa para fazer e eu não devia estar a fazer esta refeição porque eu sei que me faz falta. E eu sei que devia fazer exercício físico, mas eu não tenho tempo. E eu sei que devia meditar, mas eu não consigo porque tenho uma criança pequena em casa e não dá. Mas eu levanto-me às 6 da manhã, como é que eu consigo fazer tudo? Quando nós temos este tipo de pensamentos, isso também nos causa stress. Era aquilo que eu falava no início, os próprios pensamentos causam-nos stress. Só o simples facto de nós pensarmos está tudo ok em estar tudo mal. Isto parece Adoro, adoro. um clichê imenso, mas está tudo bem em estar tudo mal. O meu corpo sabe aquilo que está a fazer e eu posso ajudá-lo a ficar melhor aos poucos, só isto diminui a carga de stress. É muito melhor e isto vai parecer horrível o que eu vou dizer, mas é muito melhor eu comer uma porcaria do que não comer nada. Uhum, Nosso, não é no uhum. extremo, não é? Ou eu consigo comer aquilo que eu tenho aqui que não é assim tão saudável, ou eu não como o jantar, é preferível comer, não é? Então, o nosso corpo sabe aquilo que está a fazer. Nós Isso é vamos atuar muito... onde nós conseguimos neste momento. E se calhar não conseguimos fazer exercício físico, se calhar não conseguimos meditar, mas se calhar em vez de eu já vou ao supermercado, em vez de eu comprar aquilo, eu compro outra coisa. Eu acho que disseste aqui algo super importante. Primeiro, o nosso corpo sabe o que está a fazer e o nosso corpo tende para a saúde e o nosso corpo cura-se. Ou seja, isso já de si já é um pensamento muito, muito importante e muito forte para se ter e para se compreender e realizar. E depois outra coisa muito importante que ao falares eu me apercebo é que os sintomas que nós vemos como coisas negativas, que queremos que desapareçam e que não ter, na verdade, os sintomas eles estão-nos a dizer por aí não. Uhum, Os sintomas estão-nos a dizer estás sobrecarregada. E nós, em vez de pensarmos não estou a aguentar, ou porque é que eu já não consigo fazer isto, ou etc., é o contrário, é realizar que passei os limites, que há aqui um limite que não está bem. Há aqui, uhum, ou seja, se eu tenho uma dor de cabeça, não é porque há algo de errado comigo, mas há algo
na minha Uhum. circunstância e na minha vida, em mim, que está a criar um mecanismo, como tu estavas a dizer, um Uhum. mecanismo que está a originar estas dores de cabeça. E a dor Uhum. de cabeça não é algo que. E por isso é que há tantas pessoas que, durante uma altura, tiveram uma condição, e depois, de repente, foi-se embora, Uhum. desapareceu, a pessoa nem sabe bem porquê, que tinha aquilo e agora já não tem, e não fez assim nada de. Mas Uhum. houve ali uma mudança, não é? E eu gosto muito do que tu estás a dizer e de ver o sintoma como um sinal que me está a ajudar a mim e que me está a Uhum. alertar e que me está a dizer não estamos a tender para a paz, não estamos a Uhum. ir numa outra direção, que não é a Exato. nossa, não é que é este retorno, estou a fazer demais, ou estou a e Uhum. ouvir e escutar, certo? Faz sentido o que eu estou a Sim, dizer? sim. O corpo dá-nos sinais de tudo. Nós às vezes é que não entendemos. É quase como se o tablier do carro acendesse uma luz, mas nós não vemos que está lá a luz, estamos tão distraídos que nem reparamos que está a luz. E o nosso corpo é assim em tudo, seja essa dor de cabeça, seja e nós sabemos isto e- de forma inata. Quando nós dizemos, ai, tenho um nó na garganta, tenho um peso no peito, ai, parece que tenho os ombros sempre carregados. Ai, parece que me deram um murro no estômago. É o corpo a falar connosco. Todas essas sensações que nós temos, que nós queremos calar, e por isso é que nós tomamos coisas para as dores, e não estou a dizer que não devemos tomar coisas para diminuir os sintomas, mas é essa vontade de diminuir os sintomas que também nos afasta de nós e faz com que nós não façamos essas ligações. Então é Verdade. importante olhar para esses sintomas, ok, eu estou a ver-te. Se calhar eu não consigo lidar contigo agora, mas eu estou a ver-te e eu já vou olhar Sim. mais para ti. Por exemplo, essa dor de cabeça pode ter imensas causas. Se nós virmos os manuais de enxaqueca, pode ser por tomar café, por não tomar café, por tomar anti-inflamatório, por não tomar inflamatório, por beber demasiada água, por não beber água, por comer, por não comer. Pois, lá está. Pode ser por tudo, não é? E quem é que me diz a mim que foi por eu não comer? Se calhar é por causa do café, mas sou eu que tenho de olhar para esses sintomas. E só se eu não quiser, à partida, acabar com as dores de cabeça, é que eu vou perceber quando é que ela aparece, não é? Em vez de querer ter sei lá, por exemplo, há uma pessoa que eu não gosto e eu quero ter um segurança à porta do meu prédio que a manda embora para eu nem a ver. Uhum. Mas eu só percebo o que é que ela me quer dizer se eu deixar que ela chegue, se eu vir com que frequência que ela chega. Estou a dar um exemplo, pode parecer um Sim, bocado, sim, sim, sim. pronto, estúpido até, Ou mas seja, não é muito válido, porque o que estás a dizer é exatamente na linha do que eu acho que esta mensagem é super importante, que é nós queremos que o sintoma desapareça a todo custo, não é? Mas enquanto não nos conectarmos com uhum, esse sintoma e talvez com essa dor e com o que vem, por exemplo, eu agora estou-me a lembrar, eu durante muito tempo eu tive infecções urinárias, mas tive tantas, eu sofri tanto, tomei tanto antibiótico, tanto, já foi há muitos, muitos, muitos anos. Assim, muito, muito graves. Depois, pronto, ia tendo, mas foram passando e houve um ponto em que passaram. Eu lembro-me nessa altura, na altura em que passaram a estar muito conectada com o corpo e eu ficar com aquela dor e pensar o que é que eu sinto com esta dor, o que é que esta dor me está a dizer, como é que, ou seja, esta dor, o que é que me faz pensar e sentir, como é que eu me sinto assim na minha vida, ou seja, eu lembro-me de estar mesmo a mergulhar uhum, nessa dor e a deixá-la existir e estar a fazer as coisas de forma diferente e tentar mesmo o que é que isto é, o que é que isto significa, o que é que isto. Eu lembro-me que foi mais ou menos nessa altura mesmo da tensão, de tentar compreender e ficar com a dor e ficar mesmo a uhum, sentir o que é isto, o que é que se passa, qual é o sentimento no corpo, era que pronto, aquilo é quase uma invasão, não é? Aquilo é. é, Pronto. E sim, ou seja, está-me agora a vir a ideia essa altura e efetivamente as infecções urinárias passaram. O que uhum. até na madeira, oxalá que. Sim, sim, Mas, sim. mas e pronto, e quando eu tinha 20 e tal anos eram muito, muito piores.
Aí depois tive, quer dizer, estou aqui a dar este exemplo, mas Uhum. o que tu estás a dizer era se eu tiver, imagina, eu começo a ter infecção e eu paro logo com um medicamento, eu não vou tentar perceber, não é o que Uhum. é que se está a passar e o que é que está mesmo a provocar aquela situação, eu não vou saber e elas vão Uhum. continuar, não é? Claro que vai chegar a uma altura onde vais dizer: chega, eu estou farta de ter infecções urinárias. E é a situação que chega muitas vezes ao centro de saúde, que é: faça-me alguma coisa que eu tenho 10 infecções urinárias ao ano e estou farta. O que é que eu posso fazer? Quase que é preciso chegar a um desespero para as pessoas se sentarem, e neste caso é em frente ao médico de família e dizer: ajude-me que eu não sei mais. Pois é. O que é que eu faço para prevenir isto? Mas se calhar se formos fazendo isso logo no início, não é? Em vez de tomar logo um comprimido e pôr de parte, não é? Agora, E eu acho que essa conexão, ela não é. Ou seja, primeiro termos a consciência de que essa conexão existe, que nós conseguimos fazer alguma coisa e exatamente. temos essa medicina interna, não é? E é o mais importante, é o ponto de partida. Nenhum médico consegue fazer isso. Por... Então, como é que fazemos isso, minha querida? Porque é isso mesmo, ou seja, eu tenho este crer que se nós reconhecermos o nosso bem-estar e soubermos reconhecer com relativa facilidade que estamos a ceder Uhum. neste momento aquilo que o nosso corpo precisa ou pede, não é? Mas eu gostava de saber de ti esse equilíbrio, não é? Essa medicina interna, como é que a usamos? Como é que a usamos? Eu acho que primeiro é preciso parar. Não vamos fazer nada sem parar. E Respirei fundo. porque ao que estavas a falar, e eu estava a ver a contradição que é nós nos sentirmos tão assoberbadas com tudo e mesmo assim querer fazer mais coisas para parar esse assoberbamento. É irónico. Tem graça falar isto assim. Eu já me sinto totalmente assoberbada, eu não tenho tempo para fazer mais nada. E o que me dizem é que eu tenho de fazer ainda mais coisas para parar de ficar assim. Tem graça. É, Pois, ainda, o overwhelm ainda é maior, esta sobrecarga ainda é maior. tem graça. É parar, temos de arranjar tempo para não fazer nada. Para parar. Eu tenho que ter 5 minutos sem fazer nada. 5 minutos, repara como 5 minutos é tão pouco, é um tempinho, mas É, muitas vezes começa-se por aí, não é? Mas na nossa cabeça, ou seja, nós já achamos 5 minutos é um tempo tão pequeno. Nós devíamos viver com, sei lá, 2, 3 horas para nós podermos dedicar ao que mais gostamos, não é? Ao que gostamos de viver, àquilo que nos faz bem, que nos nutre. Isto é uma grande conversa, Inês, é uma conversa muito importante. Se calhar nós temos de continuar esta conversa em mais um ou dois episódios e se calhar centrar aqui, se calhar o começo, ou seja, se calhar uhum. eu gostava de deixar em primeiro, não é? Porque senão, eu pelo menos diz-me se concordas, não é? Que é mais do que uma conversa. Ai, eu não me calo. Se tu me deixares, Sim, fico eu aqui acho que sim, e dias. sinto de fazer mais uma conversa, se calhar um princípio, um meio e um fim, não é? E um princípio de então o parar e tu poderes partilhar connosco um bocadinho desse parar e como é que nós podemos fazer, vá, se houvesse 3 fases, qual seria a fase um? Esta luta que tu estás a dizer, não, mas eu já sim estou a fazer muito, mas ainda tenho que fazer isto. Então, como é que é? Como é que são esses 5 minutos, não é? Se, Uhum. se pode ser esta medicina interna vinda de ti. Sim. Primeiro eu tenho de olhar para a minha rotina e perceber qual é o tempo dela. Como é que eu divido o meu tempo? Se houver um primeiro exercício, e isto parece que não vai levar a lado nenhum e que não tem nada a ver com a nossa conversa, porque não é diretamente eu olhar para um sintoma, mas é o primeiro passo de todos, e é também o que eu ensino no meu método Resgate da Verdadeira Medicina, é primeiro é preciso sentar, olhar para a rotina como ela está e perceber, e apontar mesmo todos os passos. Eu acordo às 7 da manhã. A seguir, eu fico 10 minutos na cama a meter, a silenciar no despertador. A seguir, eu vou à casa de banho. A seguir, eu lavo a cara. A seguir, eu vou pôr o pão na tostadeira. A seguir, eu vou pôr os cremes. A seguir, eu tomo banho, não, porque pronto, mas o que seja, para levar isto ao pormenor. Tudo. Eu estou 5 minutos no telemóvel enquanto estou a pôr o pão na torradeira, enquanto estou à espera.
tudo, tudo, do início ao fim. Isso é um exercício muito interessante, porque ou seja, o que eu sinto ao fazer esse exercício é que tu também logo traz evidência do teu corpo, o que é que traz, o que é bom e o que é que não é, ou seja, o que é bem-estar, o que é que não Sim, é bem-estar, não é? Ou seja, à medida que tu escreves, tu realizas logo, se é sim. atabalhoada, se é estruturada, Mas há se é pessoas que não, cansativa. mas há pessoas que não nem chegam a ter essa conexão de perceber que isso as faz sentir assim. Uhum, uhum. Ou seja, o que me estás a dizer e o que eu entendo, o que me estás a dizer é que enquanto estás a pensar nessa lista, e eu escrevi essa lista, tu dá-te logo a dizer, ai, se calhar isto aqui, só de escrever até me estou a sentir Exato. estressada. Há pessoas que nem percebem que se sentem estressadas a fazer a lista. As pessoas Uhum. nem chegam a isso, Uau, porque já estão tão no piloto automático do stress que já não sentem esse stress. uau, Inês. Então é mesmo preciso fazer a lista, ver todos os passinhos e aí, depois, racionalmente, olhar e perceber, ok, o que é que eu posso fazer aqui? 2 minutos. É que nem precisam de ser 5. E depois de fazer isso é que a pessoa pode, se não conseguir enquanto está a fazer mesmo essa pergunta de forma consciente. Como é que eu me sinto a olhar para isto? O que é que eu sinto que podia tirar daqui? Como é que isto me fez sentir? Só o escrever a lista. Como é que eu me sinto? Como é que o meu corpo reage quando eu olho para a minha rotina? Fica a vibrar? Fica um aperto no peito, um nó na garganta? Fica a suar das mãos? Uau. Eu sentir assim. Porque o corpo vai As dar-nos uma respostas. resposta a cada um desses 7 e 1, 7 e 6, não é? Sim, Vai haver uma resposta e o corpo é que é guia, não é? sim. E nós temos muito deixado a mente e ser guia, não é? Do que devíamos ser e Uhum, fazer e não o corpo. Eu acho que é mesmo esta mudança, que para mim é a mudança da nossa vida, que é do nosso medo, do nosso ego, da nossa contração para a nossa alma, não é? uhum. Para a nossa vibração, para o nosso vibrar, não é? De alegria. E por isso é que para mim, eu especificamente, eu quando faço a minha agenda, eu tenho que sentir esta alegria. Para mim, o meu corpo é onde eu reconheço se eu estou no caminho da alma também, quando estou a fazer a minha agenda. E por isso adorei que trouxesse esse Ah, primeiro passo. é o Oi, demônio. eu acho muito interessante também essa questão da pessoa nem reconhecer o seu stress, ou seja, como é que as criadoras que nos estão a ouvir, como é que podem saber se já não estás a ver como é que Sim, uma pessoa pode reconhecer, mas eu estou nessa situação ou não? Estás a perceber a minha pergunta? olha, eu senti isso este ano com a fazer a urgência no hospital. Uhum. O que é que eu sentia? Quando se entra num ritmo, nós não o reparamos, né? Mas eu sentia uma dificuldade imensa isto, pronto, parece óbvio, em parar. Eu sentia quase como que me iria ser mais prejudicial parar do que eu continuar a andar, Ainda que fosse em esforço. ainda que fosse em esforço. Era como se, eu não sei se tu e quem me está a ouvir conhece a doença do mergulhador. Quando o mergulhador desce a elevadas profundidades, sim, desce e fica a muita profundidade. Isto agora deu-se um nó aqui no cérebro. Fica bem profundo, a pressão aumenta. E se ele tentar sair demasiado rápido, pode acontecer trauma por causa dessa diferença da pressão. Uhum, sim, eu já ouvi, porque tens que te adaptar à diferença de pressão. Sim, sim. Exatamente. Connosco é igual. Se nós estamos sob pressão constantemente, a ir, sempre, sempre, não temos um minuto, está sempre toda a gente a vir ter connosco. Estamos sempre, nunca estamos em silêncio, estamos sempre com ruído, sempre a fazer qualquer coisa. Quando a gente para de repente, até parece que é um choque. Como assim eu não consigo estar parada? Como assim eu não consigo estar um momento sem o ruído do telemóvel? Como assim eu sinto-me sufocada
se eu estiver em silêncio sozinha em casa. Nós às vezes sentimos isso, mas, mas é muito automático o ir logo distrair, ir logo pegar no telemóvel. Então nós percebemos que estamos assoberbados quando não dá para parar. Eu quero parar e não consigo, eu quero estar em silêncio. Eu estou a sofrer de estar em silêncio. Apetece-me chorar, bater nas paredes se eu estiver em silêncio. Porquê? Porque é que me causa tanto sofrimento estar em silêncio? Sim. Porque é que me causa tanto sofrimento eu olhar para a minha agenda e ter um buraco livre? Porque causa, quando estamos assim, causa. Uau. É a testar. Experimentem quem me está a ouvir. Como é que se sentiriam se tivessem uma tarde livre? Isto acontece imenso quem está a estudar para o exame, pronto, é a minha área, né? Quem está a estudar um ano inteiro para o exame de acesso à especialidade, normalmente é o que acontece, que é um exame que conta quase tudo para depois escolhermos a especialidade médica, e depois quando deixam de ter de estudar, estão um ano inteiro a estudar 12 horas, 14 por dia, e quando deixam, fazem o exame então de férias, há pessoas que ficam malucas. Tinha uma cliente que me dizia, eu estou no México, com o marido na mão, e eu estou em ansiedade. Porque, porque parece que eu estou a fazer alguma coisa de errado. Parece que estou a falhar com qualquer coisa. Eu não estou a fazer nada. Muito interessante o que estás a dizer, ou seja, este conceito de choque, que também para o sistema nervoso, lá está, como tu começaste por dizer que o sistema nervoso é Uhum. tipo, não pode ser do 8 para o 80, e é engraçado, Inês, sabes que esta mensagem tem vindo muito, até no último podcast que gravei, também falámos sobre o facto de ser um processo gradual. Tem de ser. Falámos sobre o facto de ser um processo gradual de chegar a esse nível de stress, Uhum. que também é um processo gradual começar a retirar esses níveis de stress e, sobretudo, permitir-nos viver sem esses níveis de stress. E acho que uma das mensagens que fica clara aqui nesta conversa é que é uma escolha nossa nós olharmos para a nossa agenda e eu adoro a frase diz-me como vives o teu dia e eu dir-te-ei como viveste a tua vida, não é? Ou seja, aquilo que nós fazemos no dia vai ser a nossa vida, as nossas escolhas e ficou aqui também muito clara esta mensagem de ser uma escolha e o que eu sinto é que, ou seja, nós escolhemos ter tanto tempo para nós, muitas vezes é uma escolha que sentimos que não podemos fazer, que não dá. E acho que este é que é o grande conflito Uhum. deste momento que estamos a passar, em que uma pessoa escolher o seu corpo, uma pessoa escolher o seu bem-estar, uma pessoa escolher as mensagens do seu corpo, de ficar até mais tarde a dormir, ou ir Uhum. mais cedo, ou pedir a outra pessoa para fazer as coisas em vez dela, Uhum. não é? Ou seja, isto é uma mudança de quase de paradigma, não é? Talvez seja por isso seja tão difícil esta escolha. E às vezes isso pode ser muito. Às vezes ainda é preciso subir, não é? Olhando outra vez para o mergulhador, é preciso subir à superfície ainda mais devagar. Às vezes não dá mesmo. Às vezes eu já tenho a minha vida tão cheia que não dá mesmo. Por onde esticar? Às vezes as coisas têm de ser dentro da própria. É quase como se, ok, eu tenho a minha agenda super cheia. Dentro desses afazeres é uma micromudança. Ir muito gradualmente. Às vezes não dá mesmo para parar. E aí vai bater aquilo que eu já tinha dito. Se eu continuar a exigir de mim parar, eu vou querer estar a subir mais rápido do que aquilo que o meu corpo aguenta. Uhum. É Muito, preciso muito levar as interessante. coisas com calma, senão nós estamos ainda a pôr mais pressão. E não, ou a tirar a pressão demasiado rápido. Depois o nosso sistema nervoso não vai aguentar assim. É a mesma coisa para pôr o stress, não é? Se nós estamos super relaxados e de repente nos cai uma coisa super importante e super estressante, a gente sente logo. Mas como tu disseste, se for um stress que vai acontecendo gradualmente, o nosso corpo vai se adaptando. E a mesma coisa é para tirar. Se nós tirarmos muito, de repente, nós sentimos. É preciso ir tirando gradualmente
E ok, nós sabemos, porque depois isto pode acontecer, eu sei que o perfeito é eu estar à superfície, respirar, sentir-me bem. Eu ainda não consigo estar lá, tá tudo bem. Eu vou lá chegar no tempo que eu precisar para chegar lá. É preciso passar por essa fase de adaptação. Pois, e por essa fase de subida, não é? Por Exato. essa fase de subida e sem ter pressa e também tendo compaixão pelo próprio processo, como estavas a dizer há pouco, não Uhum, é? Tendo compaixão de que não devia estar nem aqui nem ali, mas uhum, sim, gosto muito dessa ideia de primeiro de começar com o que temos, porque eu sou mesmo uma pessoa do momento presente e eu acredito mesmo, é neste momento que nós podemos criar uma nova realidade para nós, não é? É quase como se fôssemos ali a rodar aquela coisinha da uhum, depressão, não é? Mas sim, devagarinho, porque também não pode ser, tem que ser ali com o que nós temos, não é? Isso também traz algum alívio, poder pensar que pequenas mudanças, micromudanças, como tu chamaste, uhum. não é? É mais pequeno do que pequeno, é micro, É é mesmo muito pequeno. micromudanças, vão fazer diferença. Se calhar gostava de perguntar como é que efetivamente uma micromudança cria uma alteração no longo prazo. Ou seja, porque tu estás-me a dizer isto, eu estou a pensar, mas como é que uma micromudança vai fazer uma diferença no longo prazo, não é? E penso que talvez as Uhum, criadoras também tenham esta questão. Como é que, se eu me sinto assoberbada e há tanta coisa, como é que eu fazer esta micromudança vai trazer uhum. este, este despressurização? Exato. Exemplo, eu quero fazer quero correr 10 km, só que eu nunca corri. Eu vou fazer um treino de 10 km, vou chegar a meio e vou dizer não consigo. Claro. É verdade, não consegues. Nunca treinaste, nunca correste. Querias conseguir como? Mas as pessoas querem fazer isso sem ir, em vez de ir de elevador, ir de escadas. E as pessoas até podem dizer, eu quero correr os 10 km, não tenho tempo para treinar, por isso é que não consigo. Certo, mas tu todos os dias tens de subir o elevador. Porquê é que não vais de escadas? Uhum. Isto é uma micro. Subir as escadas vai fazer correr os 10 km? Só isso? Provavelmente não. Tirando a parte que eu acredito que toda a gente corra, não é? Mas para Claro, pôr sim, nos sim, sim. extremos, provavelmente não faz. Mas o simples facto de subir as escadas vai ativar os teus músculos e os teus músculos vão libertar hormonas e neurotransmissores que já te vão fazer sentir melhor, já vão reduzir o teu stress, nem que seja pequenino. Mas se for todos os dias, é mais quantidade. É despressurização, é mais abrir cada vez mais um bocadinho. Um exemplo como subir as escadas não te vai fazer correr a maratona, mas vai-te fazer sentir a longo prazo melhor, porque estás a mexer mais o teu corpo, a libertar hormonas que são necessárias para esse bem-estar. E com esse bem-estar, tu vais conseguir fazer outras mudanças pequeninas que te vão libertar tempo para tu conseguires treinar. E diz-me uma coisa, Inês, esse é o teu acompanhamento, ou seja, o teu processo de medicina interna é mesmo esse, é tu estares com as pessoas e perceberes onde é que estão, qual é Uhum, esse nível de stress, não é? Qual é esse nível, de onde é que vieram estes sintomas, também provavelmente ajudar a pessoa a compreender, não é? De uhum. onde vem, quais são os padrões, e depois começar essa despressurização, é isso? Exatamente. Exatamente. Interessante, muito Sim. interessante. E depois lá está, é a pessoa perceber onde é que está, perceber que há esta ligação, começar a fazer estas pequenas mudanças e depois começar a implementar, por exemplo, meditação. E a meditação não precisa de ser o sentado, com os olhos fechados, luz e amor, pode ser muitas coisas, mas eu falo da meditação porque a meditação nos ajuda a estar mais presentes e mais conscientes das conexões, como nós falámos no início, entre a forma como nós estamos, o que está a acontecer dentro ou fora de nós. Começar a aumentar essa autoconsciência e dar ferramentas para aumentar essa autoconsciência, essa autoanálise e ajudar a começar a fazer essas pequenas mudanças, como é que se diz? Ai, Ajustar. dessas mudanças e com a informação que nós temos agora, o que é que nós podemos ajustar, para onde é que nós queremos ir. Quando temos uma boa base, já podemos começar a ir para aquilo que dá
realização, significado à vida. Se nós não temos as nossas necessidades suprimidas, não conseguimos ir para aquilo que é uma realização. E eu acredito que nós queremos estar bem, saudáveis, para realizar os nossos sonhos. Sim, Senão, sim, sim. para Muito quê? interessante. Gostei muito deste conceito, gostei muito, Inês, do ser devagar. Não é que seja devagar, se calhar até pode ser rápido, mas que o ser micro, o ser gradual, ou seja, e nós não temos a expectativa de passar de um sítio para o outro, num salto, não é? Mas fazer neste respeito de, ou seja, do que eu te estou a ouvir é quase como reconhecer o quão fundo nós fomos enquanto mergulhadoras, não é? Uhum. E que não podemos agora, depois de ter andado tanto para a esquerda, imagina, não Exato, é? Ou seja, temos que fazer o caminho de regresso primeiro exatamente. e depois, então, nós podemos decidir onde ir. E Uhum. gostei muito desta mensagem, ou seja, a pessoa primeiro tem que regressar ao ponto de equilíbrio, ao ponto de que já Uhum. consegue respirar sem precisar de Isso. despressurizar, não é? Mantendo a metáfora, para depois então decidir para onde vai e o que quer fazer, porque também é necessário esse equilíbrio do corpo, Uhum. é necessário esse bem-estar, esse espaço, esse tempo, para nós também podermos expandir. Ou seja, não Olha, podemos expandir em contração, não é? Se o corpo está em exatamente. contração, não está em expansão, não é possível. Se está em defesa, se está em. Não é? Isto é o sistema Pressionar. nervoso simpático e parasimpático, não é? Há aqui uma mudança muito interessante. Gostei muito do facto de ser assim devagar. E se calhar, Inês, fica já aqui o convite para nós depois fazermos, ou seja, nós agora viemos um bocadinho assim, não foi? Para voltar, e deste-nos aqui umas luzes sobre a velocidade, sobre a compaixão, sobre o degrau a degrau, adorei a metáfora de ir degrau a degrau em vez de ir de elevador, não é? Uhum. Restaurar, talvez a palavra que eu sinta seja restaurar, eh, o bem-estar que o corpo pede e para o qual ele tende, naturalmente, não é? Se Uhum. nós ajudarmos. Gostei muito da mensagem de nós vermos o sintoma como, como uma ajuda, como uma pista, sem ter que chegar ao alarme, não é? Uhum. Uma pista sem ser preciso tocar o alarme, porque faz parte do mesmo caminho, não é? Uhum. E se calhar deixava-te já o convite para depois a segunda parte, não é? E depois talvez no final do próximo possas partilhar, se calhar, a experiência, a tua própria experiência, ou a experiência de uma cliente tua. Uhum. Como é que foi esse progresso? O que é que achas? Faz sentido para ti? Claro que faz. Sim. Gostei Sim. muito, Inês, desta mensagem, deste espaço e também é interessante que também vamos passar a nossa conversa, não é? O que tu própria estás a dizer. Sinto-me mesmo bem destas mensagens, de estares a partilhar estas mensagens e termos a oportunidade de passar para as criadoras. E se calhar perguntava-te, uma das perguntas que eu costumo também fazer no final de cada podcast é como é que tu gostavas de ver o mundo? Porque gostava de ver, saber qual é a tua ideia, não é? Porque isso também reflete a nossa missão, não é? Quando nós Uhum. dizemos como é que gostávamos de ver o mundo, gostava que respondesse essa pergunta. Estava à espera da pergunta. Nem sempre faço, mas agora senti, não. Eu quero saber como é que a Inês vê o mundo, porque sei que vai ser uma visão boa para todas nós, para nos conectarmos Uhum. Eu com... gostava que as pessoas estivessem mais conectadas consigo para perceber que a forma como elas estão hoje é um resultado de automatismos que elas foram criando ao longo dos anos. E com esse autoconhecimento, elas poderem para a frente decidir de forma consciente e não automática aquilo que elas querem e aquilo que faz sentido para elas, aquilo que as faz vibrar. Porque nós andamos uma vida toda a fazer as coisas porque é assim, porque a sociedade disse, porque eu fui ensinada assim, porque é que não é, né? E nunca paramos para pensar o que é que realmente queremos e como é que as coisas fazem sentido para nós. Então eu gostava de viver num mundo em que as pessoas tomassem mais consciência de si, deixassem de
andar no piloto automático a ser influenciadas sem saber que estão a ser influenciadas para poderem resgatar o seu poder pessoal e fazer aquilo que realmente querem sem esses condicionamentos. Lindo. Temos o nosso reel de apresentação do podcast. Agora, estas últimas palavras já vai ficar, minha querida. Adorei, olha, adoro a tua mensagem, adoro o que trazes ao mundo, adoro o teu método e vamos continuar a conhecer mais no próximo, que fica já Uhum. marcado. Muito obrigada por esta mensagem importante e muito obrigada que esta seja a tua missão, que o mundo Obrigada. precisa. Muitos beijinhos, minha querida, muitos beijinhos às criadoras que nos estão a ouvir e vamos dizer desejos de bem-estar, não é? E Desejos de bem-estar. Um grande beijinho a todas, um grande beijinho, Inês. Obrigada por teres vindo. E até à próxima. até já.